Atenção! Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou investimentos, é somente um vídeo educativo. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Finanças em Foco. Se você está aqui, provavelmente já ouviu falar sobre fundos imobiliários, mas talvez ainda não entenda completamente como eles funcionam ou se são uma boa opção para o seu perfil de investidor. Hoje, vamos desvendar esse universo dos fundos imobiliários e mostrar como eles podem ser uma excelente alternativa de investimento, principalmente se você busca praticidade, diversificação e a chance de gerar uma renda passiva. Neste vídeo, vou te explicar o que são os fundos imobiliários, como funcionam, os principais tipos de FIIs disponíveis no mercado e, claro, os riscos e vantagens desse tipo de investimento. E se você está começando agora, fique tranquilo, porque eu vou te guiar por cada passo, de forma simples e direta, para que você possa entender tudo e começar a investir de maneira consciente. Pronto para começar? Vamos nessa! O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, ou FI, é uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar de fato comprar um imóvel. Ao invés de adquirir diretamente uma casa, um apartamento ou um terreno, você compra cotas de um fundo que investe em diversos tipos de imóveis. Esses imóveis podem ser shoppings, escritórios, galpões logísticos, hospitais e até mesmo prédios comerciais. O interessante é que, como investidor, você se torna dono de uma parte proporcional desses ativos. Na prática, funciona assim. Você compra cotas de um FII e o fundo utiliza o dinheiro arrecadado para adquirir ou investir em imóveis. Esses imóveis, por sua vez, são alugados ou geram receita de alguma forma. Os aluguéis recebidos, ou os lucros gerados, são distribuídos entre os cotistas na forma de dividendos. Ou seja, mesmo sem ter que lidar diretamente com inquilinos ou a manutenção de um imóvel, você pode participar da rentabilidade do setor imobiliário. Agora, por que investir em um FII e não em um imóvel físico? Bem, além de ser uma forma muito mais acessível de começar a investir no setor, você também tem a vantagem de não precisar de um grande capital inicial. Diferente da compra de um imóvel, que pode exigir centenas de milhares de reais, com fundos imobiliários você pode começar investindo valores muito menores, às vezes até com R$10 ou menos. Além disso, você evita a burocracia e os custos associados à compra e venda de imóveis, como taxas de escritura, ITBI e reformas. Um ponto importante de destacar é que os FIIs também oferecem uma diversificação maior, uma vez que os fundos geralmente investem em múltiplos imóveis ou setores. Isso ajuda a diluir os riscos, já que o sucesso do fundo não depende apenas de um único ativo. Como funcionam os FIIs? Agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, vamos entender melhor como ele funciona. Como mencionamos anteriormente, quando você compra uma cota de um FII, está basicamente comprando uma pequena parte de um conjunto de imóveis ou ativos imobiliários. Esses ativos são geridos por uma equipe profissional, chamada de gestora do fundo. A gestora é responsável por toda a administração do fundo. Isso inclui desde a compra e venda de imóveis até a negociação de contratos de aluguel e a manutenção dos ativos. A ideia é que você, como investidor, não precisa se preocupar com a gestão direta dos imóveis. A equipe especializada cuida de tudo para que os imóveis gerem receita, e dessa forma você receba sua parte dos lucros na forma de dividendos. E aqui está uma das maiores vantagens dos FIIs. A lei brasileira obriga os fundos imobiliários a distribuírem pelo menos 95% do seu lucro líquido aos seus cotistas. Isso significa que, ao investir em FIIs, você tem a chance de receber uma renda passiva recorrente, muitas vezes na forma de dividendos mensais. Esses dividendos vêm, na maioria dos casos, dos aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis pertencentes ao fundo. Vamos usar um exemplo prático. Imagine que você comprou cotas de um FII que investe em shoppings e escritórios. Esses imóveis geram receita com aluguéis pagos pelos lojistas e empresas que utilizam esses espaços. Parte desse dinheiro vai para a manutenção e gestão do fundo, e a outra parte, o lucro, é distribuída entre os investidores na forma de dividendos. Outra vantagem interessante dos FIIs
é que você pode comprar e vender suas cotas na bolsa de valores, como se fossem ações. Isso oferece muito mais liquidez em comparação a um imóvel físico. Se você quiser vender suas cotas, basta colocá-las à venda na bolsa, sem a burocracia que normalmente acompanha a venda de um imóvel, como escritura, ITBI, etc. Isso facilita tanto a entrada quanto a saída do investimento. Por fim, é importante lembrar que os FIIs podem ser divididos em dois tipos principais: fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, e fundos de papel, que investem em títulos ligados ao setor imobiliário. Esses diferentes tipos de fundos têm dinâmicas próprias de geração de receita, o que veremos em mais detalhes no próximo capítulo. Agora que você já sabe como os FIIs funcionam, vamos explorar os principais tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado. Tipos de fundos imobiliários. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários, e entender essas variações é crucial para escolher o fundo que mais se adapta ao seu perfil e aos seus objetivos. Vamos explorar os 3 principais tipos de FIIs: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são provavelmente os mais conhecidos e populares entre os investidores. Esses fundos investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, hospitais e até mesmo universidades. Basicamente, eles compram imóveis e geram receita com o aluguel desses espaços. Por exemplo, um fundo de tijolo pode investir em um conjunto de shoppings espalhados pelo país. As lojas nesses shoppings pagam aluguel ao fundo, e esse dinheiro é distribuído entre os cotistas na forma de dividendos. A vantagem aqui é que o rendimento vem de imóveis reais, com contratos de aluguel que, em muitos casos, são indexados à inflação, garantindo uma proteção do valor ao longo do tempo. Os fundos de lajes corporativas e galpões logísticos são outros exemplos comuns de fundos de tijolo. As lajes corporativas são os grandes escritórios em regiões centrais de cidades, enquanto os galpões logísticos atendem empresas de e-commerce e logística. Esses setores se destacam por terem contratos de locação de longo prazo, o que proporciona estabilidade nos rendimentos. Por outro lado, esses fundos podem ser afetados pela vacância. Quando os imóveis ficam desocupados, o fundo deixa de receber aluguéis, o que pode impactar a distribuição de dividendos. A vacância é um dos principais riscos dos fundos de tijolo, e por isso é importante acompanhar a taxa de ocupação dos imóveis de um fundo antes de investir. Fundos de papel. Já os fundos de papel funcionam de uma maneira diferente. Ao invés de investir em imóveis físicos, eles investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e letras de crédito imobiliário, LCI. Esses títulos geram receita com o pagamento de juros, e por isso, os fundos de papel costumam ter uma previsibilidade maior nos rendimentos. Por exemplo, quando um fundo de papel compra um CRI, ele está basicamente comprando a dívida de uma empresa que financiou a construção de um imóvel. Em troca, a empresa paga juros sobre essa dívida, e esses juros são repassados aos cotistas do fundo. Os fundos de papel são especialmente interessantes em momentos de alta de juros, pois os títulos que eles compram tendem a pagar mais em períodos assim. Além disso, esses fundos são menos expostos à vacância, já que o rendimento não depende de aluguéis de imóveis, mas sim dos pagamentos de títulos imobiliários. No entanto, como esses fundos não possuem imóveis físicos, eles não têm o potencial de valorização patrimonial que os fundos de tijolo têm. Isso significa que, enquanto os fundos de tijolo podem se beneficiar de uma valorização dos imóveis ao longo do tempo, os fundos de papel estão mais focados em gerar renda com os títulos que possuem. Fundos híbridos, por fim, temos os fundos híbridos, que são uma mistura dos fundos de tijolo e de papel. Esses fundos diversificam seus investimentos entre imóveis físicos e títulos imobiliários, o que lhes permite capturar o melhor dos dois mundos. Um fundo híbrido pode, por exemplo, investir em shoppings e lajes corporativas, mas também comprar CRI ou outros títulos de dívida imobiliária.
Isso proporciona uma diversificação maior, reduzindo o impacto de vacância nos imóveis e permitindo que o fundo tenha um fluxo de caixa mais estável com os rendimentos dos títulos. Vantagens de investir em FIIs. Investir em fundos imobiliários oferece uma série de vantagens que podem atrair tanto investidores iniciantes quanto experientes. Vamos explorar algumas das principais vantagens que tornam os FIIs uma opção interessante para quem busca diversificação e renda passiva. Renda passiva, uma das maiores atrações dos FIIs, é a renda passiva que eles oferecem. Como os fundos são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do seu lucro líquido aos cotistas, você pode receber dividendos regularmente, muitas vezes de forma mensal. Esses dividendos são provenientes dos aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis que o fundo possui ou dos juros dos títulos em que o fundo investe. Para muitos investidores, essa renda passiva é uma maneira eficaz de complementar sua renda mensal sem precisar fazer um esforço adicional. Diversificação com baixo custo. Outra grande vantagem dos FIIs é a capacidade de diversificar seu portfólio com um custo inicial relativamente baixo. Em vez de precisar desembolsar centenas de milhares de reais para comprar um imóvel, você pode começar a investir em FIIs com valores a partir de R$10 ou menos. Isso permite que você tenha acesso a uma diversificação de ativos, investindo em múltiplos imóveis e setores com um investimento inicial muito menor. Essa diversificação ajuda a reduzir o risco, pois o desempenho do fundo não depende de um único ativo. Liquidez. Os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, o que significa que você pode comprar e vender suas cotas com facilidade, assim como faria com ações. Essa liquidez é uma grande vantagem em comparação com a compra e venda de imóveis físicos, que pode ser um processo longo e burocrático. Se você precisar resgatar seu investimento, pode simplesmente vender suas cotas no mercado secundário, muitas vezes sem enfrentar grandes dificuldades. Isenção de imposto de renda. No Brasil, os dividendos recebidos de FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o investidor não possua mais de 10% das cotas do fundo. Essa isenção pode representar uma economia significativa para os investidores, já que os rendimentos de outros tipos de investimentos, como ações e renda fixa, podem estar sujeitos à tributação. Esse benefício fiscal aumenta a atratividade dos FIIs para quem busca maximizar seus rendimentos líquidos. Transparência e regulamentação. Os FIIs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e são obrigados a divulgar informações detalhadas sobre sua gestão e performance. Isso proporciona uma maior transparência para os investidores, que podem acessar relatórios financeiros, informações sobre a carteira de imóveis do fundo e detalhes sobre a gestão. A regulamentação também ajuda a garantir a proteção dos investidores e a integridade do mercado. Riscos dos FIIs. Embora os fundos imobiliários ofereçam várias vantagens, é importante também estar ciente dos riscos associados a esse tipo de investimento. Entender esses riscos ajuda a tomar decisões mais informadas e a gerenciar melhor sua carteira de investimentos. Vamos explorar os principais riscos dos FIIs. Vacância. Um dos maiores riscos para os fundos de tijolo é a vacância. Vacância ocorre quando um ou mais imóveis do fundo ficam desocupados. Como o rendimento dos fundos de tijolo vem dos aluguéis pagos pelos inquilinos, uma alta taxa de vacância pode afetar diretamente a receita do fundo e, consequentemente, os dividendos distribuídos aos cotistas. Fundos com imóveis em locais menos procurados ou com contratos de aluguel de curto prazo podem estar mais expostos a esse risco. Além disso, a vacância pode levar a um aumento nos custos para o fundo, como despesas de manutenção e custos de busca por novos inquilinos. Fundos que mantêm uma taxa de vacância alta por períodos prolongados podem ter dificuldades em manter a estabilidade dos rendimentos. Valorização e desvalorização das cotas. Assim como as ações, as cotas dos FIIs podem valorizar ou desvalorizar com as condições do mercado. As valorizações podem ocorrer devido à melhora na performance dos imóveis, ao aumento na demanda ou à recuperação econômica.
No entanto, as desvalorizações podem acontecer devido a crises econômicas, alterações nas taxas de juros ou problemas específicos com os imóveis do fundo. Por exemplo, uma crise econômica pode reduzir a demanda por espaços comerciais, afetando negativamente o valor dos imóveis e os aluguéis recebidos. Isso pode levar a uma queda nos preços das cotas do fundo na bolsa de valores, o que pode impactar o retorno do investimento, especialmente para aqueles que precisam vender suas cotas em um momento desfavorável. Risco de crédito nos fundos de papel. Para os fundos de papel que investem em títulos imobiliários, como CRIs e LCIs, o principal risco é o risco de crédito. Isso se refere ao risco de inadimplência por parte dos emissores dos títulos. Se uma empresa que tomou um empréstimo para financiar um imóvel não pagar sua dívida, o fundo pode sofrer uma perda. Esse risco pode ser mitigado em parte pela diversificação dos títulos e pela análise da qualidade de crédito dos emissores, mas nunca pode ser eliminado completamente. Os fundos de papel também podem ser impactados por variações nas taxas de juros. Se as taxas de juros subirem, o valor dos títulos existentes no fundo pode cair, afetando o valor das cotas e o retorno total do investimento. Risco de mercado. Os FIIs estão sujeitos ao risco de mercado, que inclui qualquer variação nas condições econômicas que possa impactar o mercado imobiliário em geral. Mudanças nas taxas de juros, inflação, políticas econômicas e crises financeiras podem afetar o desempenho dos imóveis e, portanto, dos fundos imobiliários. Por exemplo, uma alta nas taxas de juros pode aumentar o custo de financiamento para o fundo, reduzir o valor dos imóveis e afetar negativamente os dividendos pagos. Além disso, as flutuações econômicas podem afetar o valor das cotas dos FIIs na bolsa de valores, tornando os investimentos em FIIs mais voláteis em tempos de instabilidade econômica. Como começar a investir em FIIs? Agora que você conhece os fundamentos dos fundos imobiliários, vamos falar sobre como começar a investir neles. Seguir os passos certos pode facilitar sua entrada nesse mercado e ajudar a construir uma carteira de investimentos sólida. Aqui está um guia passo a passo para você iniciar sua jornada com os FIIs. Primeiro, abrir conta em uma corretora. O primeiro passo para investir em FIIs é abrir uma conta em uma corretora de valores. Escolha uma corretora que ofereça acesso à bolsa de valores e que tenha uma boa plataforma para negociação de fundos imobiliários. A maioria das corretoras permite que você abra uma conta de forma online, preenchendo um formulário e enviando documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. É importante escolher uma corretora que ofereça baixas taxas de administração e que possua um bom suporte ao cliente. Algumas corretoras também oferecem ferramentas e recursos educativos que podem ser úteis para você entender melhor o mercado de FIIs. Segundo, pesquisa e escolha dos fundos. Após abrir sua conta, o próximo passo é pesquisar e escolher os fundos imobiliários em que você deseja investir. Existem diversas maneiras de fazer essa pesquisa, incluindo consultar relatórios e análises de mercado. Verifique as análises feitas por especialistas e leia os relatórios gerenciais dos fundos. Avaliar a carteira do fundo. Veja quais imóveis ou títulos o fundo possui e analise a qualidade e a localização dos imóveis. Analisar os dividendos. Examine o histórico de dividendos pagos pelo fundo e sua consistência ao longo do tempo. Você pode usar sites e plataformas de informações financeiras para comparar diferentes fundos e avaliar aspectos como rendimento, vacância e qualidade da gestão. É importante considerar seu perfil de investidor e os objetivos financeiros ao escolher os fundos. Terceiro, diversificação. Uma regra fundamental de investimento é a diversificação. Não coloque todo o seu dinheiro em um único fundo. Diversificar entre diferentes tipos de FIIs, tijolo, papel e híbridos e setores pode ajudar a reduzir o risco e melhorar a performance da sua carteira. Por exemplo, você pode investir em um fundo de tijolo para obter exposição a imóveis físicos e em um fundo de papel para ter uma fonte de renda mais previsível. Quarto,
compra e acompanhamento. Depois de escolher os fundos, você pode comprar as cotas através da plataforma de negociação da sua corretora. Simplesmente procure pelo código do fundo, ticker, defina a quantidade de cotas que deseja comprar e realize a operação. Após a compra, é essencial acompanhar a performance dos fundos regularmente. Acompanhe os relatórios trimestrais e anuais, verifique as atualizações sobre os imóveis ou títulos e fique atento a qualquer mudança no mercado que possa impactar seu investimento. Quinto, reavaliação e ajustes. Com o tempo, você deve reavaliar seus investimentos e ajustar sua carteira conforme necessário. Isso pode envolver a venda de fundos que não estão performando conforme esperado e a adição de novos fundos que possam oferecer melhores oportunidades. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre fundos imobiliários. Espero que agora você tenha uma compreensão clara sobre o que são os FIIs, como funcionam, os tipos disponíveis e tanto suas vantagens quanto os riscos envolvidos. Para recapitular, fundos imobiliários são uma excelente maneira de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Eles oferecem renda passiva, diversificação com baixo custo, liquidez e benefícios fiscais, tornando-se uma opção atrativa para muitos investidores. É crucial também estar ciente dos riscos, como a vacância e as oscilações no valor das cotas, e realizar uma pesquisa detalhada antes de fazer seu investimento. Lembre-se de abrir uma conta em uma corretora confiável, diversificar sua carteira e acompanhar regularmente o desempenho dos seus investimentos. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Comente abaixo com suas dúvidas ou sugestões de tópicos que você gostaria de ver por aqui. Volto a repetir que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou investimento, é somente um vídeo educativo.